Dando continuidade sobre o tópico que eu falei no primeiro vídeo, que se trata sobre gerenciamento de estado, hoje eu quero falar sobre a função remember. A função remember, ela se trata de um gerenciamento de estado dentro da Composite, tá? O que que acontece, gente? Para que possamos entender melhor o propósito da função remember, precisamos entender o processo de recomposição de uma interface de usuário no JackPass Composer, tá? O JackPass Composer, ele tem um princípio que é toda a interface não é fixa, tá? Ou seja, sempre que houver uma alteração no estado da interface, a interface ela sofre uma recomposição para que ela possa eh, atualizar aquele estado e ser visualizado para o usuário. Então, somente uma pequena parte, tá, da interface vai sofrer a recomposição, que é a parte onde se encontra o estado que vai ter a alteração sobre ele, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui um exemplo para que possamos ter um entendimento melhor. Eu tenho uma função botão. Essa função botão, ela contém aqui um button, tá? Que dentro desse button, ele tem como objetivo que é o seguinte: toda vez que o usuário clicar sobre ele, ou vai ocorrer um incremento sobre a variável que foi declarada aqui. O que que seria esse incremento? O 0 passará a ser 1, o 1 passará a ser 2 e assim por diante, tá? Então, o que está acontecendo? Eu declarei aqui dentro dessa função botão uma variável contador. Logo em seguida, eu fiz uma delegação de propriedade, onde eu atribuí sobre ela a função remember. Dentro dessa função remember, eu estou criando um estado mutável, tá? Esse estado mutável aqui, que se trata de um mutable int state of, eu inicializei um valor 0. Eu inicializei um valor sobre ele que se trata do valor 0, tá? Então, toda vez que eu clicar sobre o botão, a função onClick, ela vai ser disparada. E ela, dentro dela, eu tenho aqui a nossa variável, que é contador, e um incremento sobre ele. Esse processo de incremento, de alterar o 0 para 1, do 1 para 2, a cada clique há uma alteração de valor, ocorre uma recomposição, tá? Isso ocorre debaixo dos panos, ou seja, quando eu clicar no botão, eu preciso mostrar para o usuário esse valor, tá? Para que esse valor seja visualizado pelo usuário, o Compose ele vai fazer uma atualização, uma recomposição da interface. Então, ele vai chamar novamente a nossa função botão e vai atualizar somente a parte da tela onde vai ser expresso o valor, que seria aqui no text, tá? Então, isso é uma recomposição. E é aí onde entra a função remember, porque toda vez que ocorre uma recomposição, a cada clique, a cada incremento aqui, vai ocorrer uma recomposição. O remember, ele entra em ação, porque o remember, ele vai pegar aqui o nosso estado mutável e vai conservar esse valor. Ele vai conservar o valor para que esse valor possa ser impresso para o usuário. Sem o remember, se não houver essa conserva, armazenamento de valor e essa conservação do valor, o valor sempre passará a ser zero. Nunca haverá uma atualização do valor, porque toda vez que ocorrer uma recomposição da tela, o valor vai ser zero. Então, você entende que é o seguinte, o remember, ele tem como objetivo fazer essa proteção. Ele vai proteger o nosso valor durante o processo de recomposição da interface. Mas quando se fala sobre ciclo de vida de uma activity, aí já é diferente. Então, a recomposição de uma interface de usuário, ela é diferente de um ciclo de vida, tá? É importante entender isso. Então, esse é um simples processo, tá? E é nesse processo que se entende o motivo, o propósito do remember, tá bom? É um simples vídeo para que possamos entender o contexto de recomposição e a função remember, beleza?